Vamos falar de câncer de próstata. Câncer de próstata, eu vou deixar você falar, fica à vontade, mas é um tumor super incidente, né? Tá muito frequente aí e tem um impacto social muito importante. Eu queria que você falasse estatisticamente hoje, como é que é isso no Brasil? Olha, é um dos cânceres mais comuns no homem, né? Depois do câncer de pele, que é o mais comum, né? Ele é o câncer mais frequente, mais incidente no homem. Ele não necessariamente é o que mais mata, ele, na verdade, tem um comportamento de aparecimento, às vezes, longo, então o tratamento e segmento do câncer de próstata é longo, né? Então, às vezes, esse paciente ele vai falecer de outras coisas ao longo desse tratamento, mas ele é o segundo que mais mata no Brasil. A gente estava checando aqui antes de vir para cá, pela estatística do INCA, né, de 2020-2022, continua sendo, no Brasil, o segundo câncer que mais mata, só atrás de pulmão. E é realmente uma repercussão muito grande na vida do homem, tanto da notícia, porque ele não dá sintoma, e a gente vai conversar bastante sobre prevenção, e o grande lance, a grande coisa, grande enfoque que a gente dá na prevenção é porque a maioria das pessoas param para pensar, não, só vou quando tiver sintoma, não, se meu marido tiver sintoma, eu falo para ele ir. Não, câncer de próstata no início não dá sintoma. Então, se ele não dá sintoma, a gente está falando de um homem que está bem, está ótimo, está trabalhando, está viajando, e a gente tem que dar a notícia para ele que, de repente, ele tem um câncer sem ele estar sentindo nada. Então, a repercussão na vida do homem, ao receber essa notícia estando bem, não visualizando o sofrimento que pode ter, é muito diferente, né? É complicado. Então, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista tratamento e funcionalidade depois de tratamento, né? A gente tem algumas formas de tratar, mas o grande fantasma dos tratamentos, o grande medo, tem diminuído porque os tratamentos estão ficando cada vez mais modernos, então a gente tenta diminuir os problemas que eles causam, mas com certeza a incontinência urinária e a impotência sexual. A impotência sexual, quando a gente fala, assusta muito mais o homem, mas o homem que realmente passa pelos problemas, e a família ao redor, obviamente, né, sabe que a incontinência urinária, que é o não segurar o xixi, é muito pior, porque aquilo afeta todo o entorno social dele, né? Imagina você estar lá conversando com 50, 60 anos, com os teus amigos, levanta uma cadeira no bar, no restaurante, o xixi escorre. Isso é uma coisa muito ruim, né? Então, a gente está falando do paciente que não tinha nada, tratou e pode ter isso. Então, pode ter uma repercussão que é difícil, às vezes, de lidar, mais difícil do que em outras situações. Com certeza. Né? E eu acho um aspecto ruim da incontinência qualquer incontinência é ruim, óbvio, exatamente, né? Mas... um capítulo toda parte. Exatamente. Dá para gravar 3 podcasts só falando disso. Só de continência. Mas a questão da incontinência urinária, a impressão que eu tenho, pelo menos, né? O paciente, ele fica com um cheiro de urina muito forte. Sim. Né? E a incontinência fecal, acho que até dá um pouco para mascarar, não sei porquê, apesar do cheiro das fezes ser um pouco mais forte, mas o paciente incontinente urinário, ele tem um cheiro um pouco mais forte de urina, parece que fica empregado na roupa, né? E eu imagino que socialmente isso deve ser um baita incômodo, né? Se ele não souber lidar com aquilo, trabalhar com aquilo, das diversas formas que a gente tem de administrar isso, vamos colocar assim, seja o tratamento, seja cuidados, né? Hoje em dia tem muita, por exemplo, muita fraldinha que parece uma cueca, parece uma calcinha e tal. Então, assim, fica realmente difícil o convívio no banheiro dentro de casa. Ninguém fala sobre isso, né? E o banheiro dele dentro de casa, como é que ficou? Né? Ainda bem que hoje em dia a maior parte dos tratamentos tem diminuído essa chance de incontinência. Quando a gente fala, por exemplo, de robótica, a gente diminui muito na medida do possível. Assim, ainda assim vai ter chances de ter incontinência, mas o grau de incontinência pode ser diferente e a incidência, a quantidade de pessoas podem ser diferentes. Mas a gente sabe, obviamente, não é um tratamento que é disponível para todo mundo, infelizmente. Adoraríamos que fosse, mas ainda não é no mundo inteiro, não é disponível para todo mundo. Então, se a gente está falando da maior parte da população
e talvez for tratado numa fase mais avançada, que quanto mais avançado, mais agressivo, às vezes a gente tem que ser no tratamento, a gente está falando que pode ser mais incontinência, num meio em que ele talvez seja ainda mais difícil dele gerenciar isso. Ele mora numa casa pequena, ele não tem tanto dinheiro para comprar a fralda que é mais bonitinha, entendeu? Uhum. E dentro da casa dele, ele convive muito perto com todo mundo e tem o cheiro do banheiro dele, que aí, obviamente, chega o netinho, pergunta, chega a esposa. As esposas normalmente, não vou colocar todas, obviamente, mas as companheiras, normalmente, elas lidam bem com isso, tá? Companheiros, talvez também. Hoje em dia a gente tem, né, companheiras e companheiros aí. Mas é uma coisa que o próprio homem vai se sentir envergonhado ali naquele cheiro, sabendo, né, o que está acontecendo. O impacto social é muito grande. Então, o impacto social da incontinência é maior, mesmo ele se assustando mais quando a gente fala da impotência. Entendeu? Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.